Essa semana, mais jogadores do time principal do Atlético foram confirmados para a disputa do Campeonato Paranaense de 2026, que, com o acesso do Atlético, vai voltar a ser disputado pela equipe de aspirantes, ali mesclado com alguns do time principal, mas principalmente jogadores ou do sub-20 ou com idade de sub-20. E eu trago aqui uma reflexão nesse vídeo de quais deles precisam render. Alguns em fim de contrato, alguns jogaram em 2025, o último ano, nas categorias de base e ou sobem no Atlético ou serão profissionais em outro lugar. E alguns até renderam abaixo esse ano. E a expectativa é de que ou faz um paranaense bom ou sai do Atlético. Vamos conversar um pouquinho. Eu escolhi aqui 5 jogadores que eu acho que precisam render no Paranaense, se quiserem seguir no Atlético, se quiserem ter um futuro dentro do clube. Mas antes de eu trazer essa lista, antes de eu explicar mais detalhes, deixa o seu like, tá? É muito importante o seu like. Ajuda esse vídeo a ser mais visto, ajuda esse vídeo a ser mais compartilhado, ajuda a Threads a crescer. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo descobrindo a base, de todo o conteúdo que a gente traz aqui na Threads, das lives diárias, das lives que serão ainda maiores no ano que vem, deixa o seu like, se inscreve aqui, comenta o que você vai achar desse vídeo no final, ou já comenta agora, se você já tem algum jogador em mente. Mas vamos lá, vamos começar. Eu tô aqui com uma colinha, tá? Que eu fiz um roteirinho. E só passando, né? João Cruz, Dudu, Mikael, Beleza e Abraão são alguns dos jogadores já confirmados para a disputa do Paranaense. E aqui eu trago uma lista de 5 nomes do Sub-20, tá? São 5 jogadores da equipe Sub-20. E eu descontei o Matheus Soares, já que o Mikael vai ser o goleiro titular no Paranaense, mesmo o Matheus Soares sendo 2005, mesmo ele já tendo completado 20 anos dentro do Atlético. Eu não vou considerar ele, até porque eu acho que as escolhas de goleiro pro ano que vem devem seguir as mesmas, então vai ficar revezando na terceira opção de goleiro no principal entre Matheus Soares e Cadu, né, o goleiro reserva do Sub-20. Bom, vamos lá. Eu peguei aqui o elenco de base, da base, mas o elenco como base do que está disputando a final da Copa Sul, um torneio Sub-20 que o Atlético foi campeão ano passado, está nas finais esse ano. Jogou o primeiro jogo da final nessa última terça-feira, empatou em 0-0 com o Criciúma. A volta é amanhã, no Caticaju, valendo aí sim a decisão do título. E aqui, de novo, a maioria é 05, a maioria nascida em 2005, completaram 20 anos. Em 2025 são 4 05 e 1 04. E aí eu trago durante a lista, mas que muito provavelmente terão o Paranaense como uma última chance. E vamos lá, eu vou começar pelo Felipe Schiquetti. Felipe Schiquetti é um garoto que está há um tempo na base do Atlético, teve muito destaque em Copinha, teve muito destaque com alguns bonitos gols que ele fez, teve uma temporada de destaque, sim, no Sub-20 esse ano, foi muito importante, não só na campanha do Brasileirão, que o Atlético foi semifinalista, mas também foi muito importante na campanha do título do Campeonato Paranaense, na categoria, que voltou para a Arena da Baixada, voltou para o CT do Caju, depois de 9 anos, e aí um grande feito desse time do João Correia. O Schiquetti é um 2005, completou 20 anos, já teve ali uma sondagem de alguns clubes da Série B no começo do ano. Esperava mais dele a nível profissional, que foi o único teste que esses jogadores tiveram esse ano, que foi a Taça FPF. Ele até conseguiu entregar em determinado momento, talvez o que foi o melhor jogo do Atlético na Taça FPF, que foi contra o Cascavel. Acho que o Felipe Schiquetti fez um dos seus melhores jogos, não só na FPF, mas no ano. Mas sim, eu esperava mais o Felipe Schiquetti. Encaro esse Paranaense, se ele chegar a jogar, porque a gente sabe, né? Tem toda essa concorrência, não só entre os meninos da base, mas agora a concorrência dos profissionais que vão descer. Tem até Renan Peixoto, então é uma concorrência pesada aí para os meninos que precisam se provar se quiserem seguir no clube. Então eu acho que o Schiquetti aqui é um bom nome para abrir essa lista. Espero dele, se tiver oportunidade, um futebol que seja digno de permanecer no Atlético, se não, um abraço também. Não tem por que ficar se agarrando em jogadores que não estão entregando esportivamente para o Atlético. Claro, tem que ter todo o cuidado por ser um menino de base, mas acho que se não entregar até determinado momento também não tem por que a gente ficar se agarrando. Riquelme é o segundo nome da lista. O segundo nome da lista é o Riquelme, também é um 05, mas a situação dele é um pouco diferente que a do Schiquetti. Por quê? O Riquelme já mostrou nível profissional, pelo menos na Série B. Jogou 4 jogos sob o comando de Odair Hellmann, foi titular em 2. E assim, aqui entra um pouco da minha opinião. Eu gostei do que eu vi do Riquelme no profissional. Achei que ele entregou bem, achei que foi um menino que, claro, jogou também na Copa do Brasil, jogou contra o São Paulo, e acho que aquilo ali foi muito importante para ele conseguir se envolver melhor, ter mais tranquilidade para estrear na Série B, que era o que realmente valia para o Atlético, apesar de ter eliminado o São Paulo na Copa do Brasil. O Riquelme mostrou um bom nível para a Série B. Claro que na Série A é diferente, para ele ter oportunidade agora, chegando aos 21 anos, com um contrato até o final de 2028 com o Atlético,
a gente precisa ver mais dele. E eu coloquei ele na lista porque você elogiou tanto o Riquelme aí, já falou tão bem dele, gostou dele na Série B, por que que você colocou ele na lista? Porque, mais uma vez, a Taça FPF vai entrar muito em consideração aqui para esse ranking que eu trouxe, e eu não gostei do geral da Taça FPF do Riquelme. Eu sei que o Furlan criticou bastante ele, eu não concordo 100% com as críticas a ele, eu achei que ele até foi ok em determinado momento na Taça FPF, em alguns jogos que ele foi até excessivamente criticado por quem assistiu, não achei que ele foi tão mal assim, olhando agora mais friamente, olhando com um pouco mais de distância. Mas sim, eu esperava mais dele, principalmente por ter sido logo depois que ele fez 4 partidas ali como profissional na Série B, mais 1 ou 2 partidas que ele fez na Copa do Brasil, então eu esperava um nível um pouquinho mais alto dele nesse finalzinho, nessa reta final, até por ter a experiência como profissional, com times tecnicamente superiores. Achei que ele entregou abaixo nessa Taça FPF. E aí, claro, tem o contrato longo no Atlético, se ele quiser sentar nesse contrato e ficar esperando ele ter uma oportunidade ou não também, ele pode fazer isso, mas não acredito que o Atlético vá seguir com essa escolha, então eu vejo uma situação em que ele pode eventualmente ser emprestado, até se envolvendo numa negociação aí para ser vendido pelo Atlético, mas acho mais provável ou ele render e se tornar uma opção, pelo menos a nível de Campeonato Paranaense, ou ele ser emprestado mesmo, até porque é um contrato muito longo, de mais 3 anos aí entre Atlético e Diogo Riquelme. Terceira posição da lista, eu escolhi o Sorriso. E o Sorriso eu ainda coloco um asterisco nessa escolha, mas foi um nome que eu achei importante trazer para cá, porque o Sorriso tem uma temporada muito artilheira, tem uma temporada que ele faz gols importantes também. É um cara que no momento decisivo é ele que aparece, fez seu primeiro gol como profissional na Taça FPF. Achei que foi um dos melhores jogadores da base na Taça FPF. E mesmo que ele tenha feito partidas abaixo, isso mostra o nível da competição, o nível de desempenho do Atlético, que foi sim abaixo também na Taça FPF. Ele fez o gol no empate contra o Cianorte, um jogo fora, um jogo complicado do Atlético, em que o Atlético chega a estar à frente, mas acaba tomando empate. Sorriso é um cara que não joga só como um centroavante, como um cara centralizado. Ele também tem essa valência de cair pelos lados, de ser um cara mais móvel, um cara que sai da área para buscar jogo, e a gente viu isso muito bem no último Atletiba, no Atletiba de ida da Taça FPF, antes do Atlético ser eliminado, no Couto Pereira. Sorriso foi um dos melhores jogadores saindo do banco. Ele acabou não tendo tantas oportunidades assim. Então eu acredito que por ele ser um 2004, por ele ainda estar com 19 anos, tem aí seu último ano de sub-20 para tentar deslanchar de vez e aí começar a atrair os olhos da equipe principal, mas é um cara que precisa demonstrar mais futebol, principalmente a nível de base, que alguns jogos o Atlético não vem bem na base, tá? O Atlético não tá bem, apesar de ter chegado na final da Copa Sul, é um outro nível de competitividade. Não vejo o Atlético no seu melhor desempenho, na melhor fase do trabalho do João Correia, mas ainda assim é um time que tem muito mérito por estar onde está. E o Sorriso já teve consulta, né? O futebol do Azerbaijão já demonstrou interesse nele, então, principalmente por isso ele tá aqui nessa lista, que é um cara que, se não demonstrar futebol, a gente sabe que pelo menos tem mercado para ele. O Atlético aí pode fazer o que mais gosta, que é vender jogadores da sua base. Infelizmente, erra muito quando toma esse tipo de decisão. Agora, quase fechando a nossa lista, eu trago talvez o caso que deveria estar em primeiro, mas eu segurei quase pro final aqui, porque o último eu acho um pouquinho mais flexível, mais tranquilo também de falar. Que agora a quarta posição é o Lima. Lima aí, o nome mais que se tornou polêmico em 2025, teve seu nome ligado aí a threads também, numa polêmica aí com o NEM, e é um cara que tá devendo. É um cara que até a Taça FPF fazia um ano muito bom. O cara fazia um ano bom falando de futebol de base, porque tinha uma expectativa muito grande, e aqui as coisas estão relacionadas. Por ele ter terminado o ano de sub-20 no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paranaense, tão bem, com tanto destaque, fazendo gols de fora da área, fazendo gol de falta, sendo decisivo, é ele que coloca o Atlético na semifinal do Campeonato Brasileiro. Uma eliminação do Atlético sobre o Vasco. Ele faz 3 dos 4 gols da partida, no 4-2, que o Atlético vence o Vasco no Caticaju. Por ele ter terminado essa temporada do sub-20 regular tão em alta, existia uma expectativa muito grande dele na Taça FPF. E essa expectativa passou muito longe de ser atingida, principalmente pelo próprio Lima. Mas uma expectativa da torcida que talvez até, pode ter sido excessiva, mas que o Lima terminou devendo muito. Fez jogos muito abaixo, participando pouco, um pouco omisso também em campo. E a gente sabe que no futebol de base tem que ter muito cuidado.
O jogador, se ele não cuidar, se ele não blindar a mente dele, as coisas podem tomar um caminho errado. E isso não só sobre o Lima, mas as pessoas que estão em torno dele. Porque a gente trouxe a notícia aqui na Athletics também que em outubro as negociações para a renovação do contrato do Lima, que vai até metade do ano que vem, também se complicaram. Tem toda aí uma questão também envolvendo NEM e Petralha, então uma questão que fica muito difícil. Então, chega de falar então, né? Mas se o Lima não demonstrar um futebol de alto nível no Campeonato Paranaense, é muito provável que ele nem termine o ano que vem no Atlético, até porque já tem 20 anos. Se é que começa a jogar o Paranaense, isso a gente vai ter que apurar aí ao longo desse dezembro, comecinho de janeiro ali. Mas no momento o Lima é um jogador do Sub-20 que tem de jogar o Paranaense. Então é um dos caras que eu mais espero ver futebol, até pro bem dele, até pra ele seguir no clube, se é esse o desejo dele. Se não for, a gente vai ver aí, o tempo vai dizer. E só trazendo o contrato também, o Sorriso tem contrato até metade do ano que vem também. Então, o Sorriso e o Lima são duas situações que, se não demonstrarem futebol no Campeonato Paranaense, muito provavelmente devem sair do Atlético, porque tá vindo uma safra também muito boa no Sub-17 do Atlético, que em breve vai ser Sub-20, que em breve, se Deus quiser, vai subir pro profissional. Já estamos vendo aí as estrelinhas novas surgindo, né? Bruninho pulando etapas praticamente, pulando etapas com o seu futebol, pulando de Sub-17 pro Sub-20, deve ser um dos caras que vai jogar Paranaense. Tá tendo muito destaque no Sub-20, tá sendo muito elogiado pela comissão, que vê um menino que não sente, que avança etapas por mérito próprio, não tem ninguém interferindo de fora, é ele e o futebol dele, claro, tem que cuidar um pouco da cabeça sempre, para não pular etapas por si, mas o futebol do Bruninho vai sendo impressionante, só deixar esse parênteses aqui, que enquanto tem alguns casos que tá exagerado demais por um lado, o Bruninho positivamente está exagerando para o outro, está avançando rápido demais e mostrando o futebol que ele está mostrando, se adaptando super bem no Sub-20, a tendência é que seja um jogador muito importante para o Atlético e, se Deus quiser, veremos ele no profissional um dia. Mas não só o Bruninho, só para fechar essa parte do Sub-17, vejo também os nomes mais ventilados aí, que são o Ítalo e Davi Alves, dois destacaços do Sub-17, muito em breve já compondo esse elenco do Sub-20. E então, já vou aqui pro quinto lugar, e esse é difícil falar. É difícil falar porque, vamos lá, é o Claudinho. O quinto lugar é o Claudinho. Chegou em abril no Atlético, já foi profissional, fez uma temporada muito boa para um cara que chegou depois, para um cara que chega em meio às competições que o Atlético já disputava, se adapta muito bem. Tem um gol marcado e uma assistência no Brasileirão Sub-20 de 2025. E o Claudinho sempre foi muito elogiado internamente, desde que ele chegou. É um cara que tem muito destaque, é um cara que tem muito jogo físico, é um cara muito lúcido em campo, é um cara que tem bom cruzamento, tem algumas valências positivas, chega bem ao ataque, mas vai bem defendendo também. Esse esquema do João Correia, que constrói com três, ele muitas vezes é esse cara a construir pela esquerda, com o Marcão centralizado e o Fábio Lucas pela direita. Então é um cara que tem muitas valências, já se mostrou um cara muito importante para esse time sub-20 funcionar, mas que mais uma vez entra nessa lista pelo desempenho na Taça FPF. A gente viu na Taça FPF um Vitinho se destacando absurdamente. Um cara que jogava muita bola, um cara que parecia profissional entre os aspirantes ali, os amadores, os jogadores em desenvolvimento do Atlético. O Vitinho destoou muito positivamente. Na minha avaliação, o melhor jogador do Sub-20 do Atlético hoje. E o que eu esperava do Claudinho era algo parecido com o que o Vitinho mostrou. Por toda a expectativa, por ser um cara que já jogou no profissional antes de vir para o Atlético, vem para o Atlético para compor esse elenco de base, mas é um cara que, na minha opinião, e aqui, claro que entra opinião, você pode discordar à vontade aí nos comentários, traz esse debate que eu respondo todo mundo, mas é um cara que eu esperava mais na FPF, fez uma FPF regular, não posso criticar ele, não posso falar que ele fez uma Taça FPF abaixo, mas é um cara que eu esperava mais, é um cara que eu esperava que fosse um diferencial pro Atlético, como foi o Vitinho em muitos momentos dessa Taça FPF, se não atacando, foi muito bem defendendo, mas é um cara que eu esperava mais, com certeza. Essa é a minha lista. O que você acha? Você acompanha a base? Você acompanhou os 2025 da base? Faltou alguém nessa lista? Você acha que eu peguei muito pesado aqui com quem estava nessa lista? Comenta aqui o que você acha, comenta suas expectativas pro Paranaense, não só com esses meninos, mas com o elenco mesclado, com o Mikael, com o João Cruz, com o Dudu, enfim. Deixa o like, se inscreve no canal. Ajuda nesse debate, vamos conversar sobre base, é muito importante. Só atletas traz sobre base, fora do clube, é óbvio. Mas é isso. Valeu? Tamo junto, até a próxima. É nóis.